E aí pessoal, beleza? Antes de tudo, antes de começar o vídeo, deixa eu deixar uma coisa aqui clara. Vai ter ou pode ter um barulho de moto. É uma moto que passa o tempo todo na rua. Já é o 20º vídeo que eu tô tentando gravar e não consigo. Então este eu não vou parar. Se tiver barulho de moto e ficar muito alto, eu dou uma pausa e continuo. Tá? Mas, bom, estamos aqui de volta, voltei, tô fazendo um novo vídeo. Tratando da mesma temática, sobre a prisão em segunda instância. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal que comentou, que curtiu o vídeo que eu fiz, que achou interessante, comentou comigo. Olha, essa moto vai me trazer problema. Enfim, continuando, eu quero agradecer todo mundo que curtiu o vídeo, que de alguma forma comentou, trouxeram questionamentos, foram muito importantes os questionamentos, debates surgiram e a proposta é essa mesmo. Quero poder esclarecer algumas dúvidas, trazer posicionamentos. Foi legal que tanto teve gente de esquerda como gente de direita que vieram conversar comigo. E eu gosto disso. Quem me conhece sabe que eu gosto de debater, principalmente sobre política. E direito, então, aí nem se fala. Algumas pessoas me pediram um vídeo anterior. Eu estou tentando o vídeo, ele ficou muito grande o anterior, tem mais de 1 GB, então estou tentando ver um meio para passar para o meu computador e assim disponibilizar, porque a minha ideia é realmente que as pessoas possam ter o vídeo, compartilhar, mostrar para os outros, tirar suas dúvidas. A gente tem que difundir a informação, principalmente a informação pesquisada, a informação conhecida, e não essas informações erradas que estão sendo veiculadas por várias e várias pessoas, algumas conhecedoras, outras não do direito. Isso é muito prejudicial. Deixa eu ver outra coisa que eu queria falar. Uma dúvida que surgiu com relação a qualquer pessoa agora vai ser posta em liberdade. Não, não é bem isso. Primeiro será analisado caso a caso. A pessoa que foi condenada e foi reclusa após julgamento condenatório no segundo grau, em segunda instância, o caso dele será analisado pelo magistrado, poderá pedir a opinião do Ministério Público e de outros órgãos para poder opinar, para poder decidir sobre se manter a pessoa presa ou não. Só que neste caso ele não manterá a pessoa presa com base na condenação em segunda instância, mas sim utilizará da prisão preventiva para que mantenha a pessoa presa pelas razões que o Código de Processo Penal já traz. Então ele vai ter desta vez uma prisão com base numa legislação e não como era feito, que era simplesmente pela condenação, onde não há amparo legal para que a pessoa possa ser presa. Isso significa que pessoas que cometeram, por exemplo, homicídios, estupros, essas pessoas não serão postas em liberdade e terão sua prisão em segunda instância convertida, por assim dizer, em prisão preventiva em razão dos riscos e dos fundamentos encontrados no Código de Processo Penal. Outra coisa que eu queria deixar bem clara: o STF não mudou o entendimento para beneficiar o Lula ou essas pessoas. Na verdade, o STF mudou o entendimento em 2016 para permitir a prisão em segundo grau, ou seja, até 2016 o posicionamento do STF era exatamente o que tem agora. Em 2016, e aí dizem algumas pessoas com finalidades de interferência nas eleições presidenciais do ano passado, o STF modificou esse entendimento e aí começou a permitir a prisão de condenados em segunda instância. Foi neste cenário que as pessoas desceram, inclusive o ex-presidente Lula foi preso com base neste entendimento que só começou a vigorar em 2016. Então, a partir da decisão do STF, agora em 2019, não houve uma alteração do entendimento da legislação, de qualquer coisa que seja. Houve sim uma volta do STF ao seu posicionamento primeiro, e não o contrário. Deixa eu ver. Basicamente, os assuntos preliminares eram esses. O tema de hoje é o seguinte: ainda sobre a prisão em segundo grau, eu vou falar um pouco sobre a proposta de emenda à Constituição, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, será votado na próxima semana no CCJ.
CCJ é o Conselho de Constituição e Justiça e tem por finalidade observar se aquele ato legislativo, nesse caso essa proposta, se ela afronta ou não a Constituição Federal. Esse é o objetivo desta comissão. A proposta de emenda constitucional é a número 410 de 2018, proposta pelo deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo. Nesta proposta, ele quer modificar o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 57, para dizer que ninguém será considerado culpado até a confirmação da sentença penal condenatória em grau de recurso. Ou seja, o que ele quer suprimir do texto original é o trânsito em julgado. Ou seja, ele quer dizer que pessoa será considerada culpada após a decisão condenatória confirmada em segundo grau. Pois bem, qual é a minha opinião técnica sobre o assunto, enquanto advogado militante na área do direito criminal? A Constituição Federal ela é a base de todo o ordenamento jurídico. Nada pode ser contrário a ela, nem atos, nem leis, nem qualquer norma vigente no país pode ser contrária à Constituição. Por isso que essa proposta precisa passar por um rito muito rígido no Congresso Nacional para que ele possa ter alguma validade e eficiência. Bom, acontece que a Constituição ela já tem, a partir do artigo 60, as formas como essa emenda à Constituição tramitará e terá os seus efeitos. Contudo, se nós observarmos o artigo 60, parágrafo 4º, em seus incisos, lá está descrito: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, não será proposta de modificação do texto constitucional aquele projeto que tenha como objetivo, dois pontos, aí ele traz os incisos. Primeiro, a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e o último, que é o que será importante para a nossa análise, os direitos e garantias individuais. Pois bem, os direitos e garantias individuais, a gente vai observar que ele consta no artigo 5º, que é justamente o artigo utilizado pelo STF na decisão. Isso significa que o artigo 5º ele não poderá ser objeto de emenda constitucional para restringir direitos. O que isso quer dizer? Essas são chamadas as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, como o nome já diz, elas são cláusulas fechadas, cláusulas pedras, em que nós não podemos fazer a sua alteração para restrição. É possível uma emenda constitucional do artigo 5º? Sim, é possível, desde que ele seja para ampliar direitos e não restringir. Neste caso, a PEC 410 de 2018 do deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, visa diminuir, restringir um direito individual, um direito fundamental individual. E como nós podemos ler no artigo 5º, parágrafo 4º, inciso 4º, não é possível emenda constitucional que visa a abolir, nesse sentido abolir significa restringir, porque a partir do momento que eu tiro o trânsito em julgado das demais esferas, vamos supor terceira instância, que esse termo também está incorreto, mas didaticamente fica fácil, terceira instância e até o STF, nós estamos abolindo o direito e nós estamos restringindo. Então, não é possível qualquer modificação do texto constitucional, melhor dizendo, do artigo 5º, por se tratar de um direito e tratar-se de direitos e garantias fundamentais, não é possível a alteração e a sua restrição. Então, dessa forma, a proposta de emenda constitucional ela é inconstitucional, ela não pode ser aprovada no CCJ, pois ela fere frontalmente o artigo 5º, os direitos e garantias individuais lá estipulados.
Mas e se for aprovado? Se for aprovado, com certeza, esta proposta de emenda à Constituição será levada ao STF e lá será questionada a sua constitucionalidade, podendo o STF dizer que aquela proposta de emenda à Constituição fere a Constituição e por isso ela não tem validade jurídica e ela deve morrer. Essas são minhas considerações sobre a proposta de emenda à Constituição número 410/2018, que será julgado no CCJ, debatido e julgado no CCJ nos próximos dias. Teremos notícias nos telejornais. Então, eu estou me adiantando para dar o meu posicionamento sobre a inconstitucionalidade dessa emenda. Ela fere cláusula pétrea, isso não é admissível pelo nosso ordenamento jurídico. Ela restringe direitos, isso não é permitido pela nossa Constituição, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Qualquer dúvida, questionamento, pode mandar para mim. Dependendo de como for o seu questionamento, será até uma dica para os próximos vídeos. Eu marco, a gente pode debater, será muito interessante. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Nos próximos vídeos, a minha ideia é trazer algo da neurociência. Já tem alguns artigos aqui que eu quero compartilhar com vocês. E eu espero que tenham gostado, tá certo? Abraço.